A viabilidade de um projeto de mineração não termina com a licença ambiental em mãos. Ela também depende de uma consulta, que a lei ainda nem regulamentou. E isso pode comprometer todo o empreendimento. Sou o Fernando Persechini, da área ambiental da Azevedo 7. Hoje vou explicar o que é a consulta livre, prévia e informada, CLPI, quem ela protege, a quais atos do poder público ela se aplica, qual o papel da empresa nesse processo e como a Justiça vem definindo os critérios na ausência de uma regra clara. A CLPI está prevista no artigo 6º da Convenção número 169 da OIT, adotada em 1989 e ratificada pelo Brasil em 2002. Hoje, promulgada pelo Decreto Federal 10.088 de 2019. Segundo o entendimento do STF, essa convenção tem status supralegal, está acima da legislação comum e abaixo apenas da Constituição. O critério para saber quem é protegido não é uma certidão nem um documento, é o autorreconhecimento, ou seja, a própria consciência do grupo quanto à sua identidade, tal como prevê a Convenção. Isso alcança tanto os povos indígenas quanto as comunidades tradicionais, definidas no Decreto 6.040 de 2007. O Ministério do Meio Ambiente e das Mudanças Climáticas reconhece 28 segmentos, entre eles quilombolas, benzedeiras, caboclos e gerazeiros. No caso das comunidades quilombolas, a propriedade definitiva do território é garantida pelo artigo 68 do ADCT, e o Decreto Federal 4.887 de 2003 define o fluxo de reconhecimento da autodefinição da comunidade, certificada pela Fundação Cultural Palmares, a regularização pelo INCRA, com RTID, a portaria de reconhecimento e a titulação. Um ponto que costuma passar despercebido: a Convenção não fala apenas em licenciamento ambiental. Ela exige a consulta diante de qualquer medida administrativa ou legislativa capaz de afetar diretamente essas comunidades. O licenciamento é o exemplo mais visível, mas o mesmo raciocínio pode alcançar outros atos do poder público, como a concessão de um título minerário, e ainda outras medidas administrativas e legislativas que incidam sobre esses territórios e modos de vida. Olhar apenas para a licença ambiental é enxergar só uma parte do risco. E aqui está um dos pontos mais sensíveis. A quem cabe conduzir a consulta? A Convenção é clara, ao exigir que ela seja livre, o que significa que deve seguir a vontade e os protocolos autônomos da comunidade, sem coação ou indução. A jurisprudência internacional reconheceu que o dever de consulta recai sobre o poder público e não pode ser simplesmente transferido para o empreendedor. O que se pode afirmar, com segurança, é que a empresa não é protagonista desse processo e não deve atuar diretamente dentro do território. Seu papel se limita ao apoio técnico e logístico. Já a definição qual órgão do Estado deve conduzir ou acompanhar a consulta ainda é um tema controverso e sem regulamentação. Por isso, tratar a CLPI como algo que a empresa resolve sozinha, indo a campo, é um erro que pode contaminar todo o processo. Não existe até hoje regra federal ou estadual com critérios objetivos para exigir a consulta no licenciamento. Em Minas Gerais, o Decreto Estadual 48.893 de 2024 tentou regular o tema, mas foi suspenso pelo STF e, na sequência, revogado. A suspensão da norma estadual foi acertada. Um tema com esse impacto deve ser disciplinado em âmbito federal, para evitar que cada estado edite regras próprias e divergentes, o que apenas ampliaria a insegurança de quem licencia. Enquanto essa regulação federal não vem, é o judiciário quem vem definindo os parâmetros. Em julgamento recente, em agravo de instrumento, a terceira turma do TRF da 6ª Região decidiu 4 pontos. Primeiro, que o critério de distância da Portaria Interministerial número 60 de 2015 podem servir de referência para presumir o impacto. Segundo, que a falta de um documento oficial de reconhecimento não afasta a proteção, bastando o autorreconhecimento. Terceiro, que a consulta deve ocorrer antes da concessão da licença, sob pena de nulidade. E, por fim, que o estudo produzido unilateralmente pela empresa não afasta a presunção de impacto. A nova Lei Geral do Licenciamento Ambiental não regulamentou a CLPI, mas trouxe, nos artigos 41 a 46, critério para a manifestação das autoridades encarregadas da tutela de indígenas e quilombolas, com distâncias fixadas em seu anexo 1. Uma dessas regras chama atenção. A FUNAI só é instada a se manifestar quando há impacto em terra indígena com demarcação homologada, ficando de fora as terras em processo de demarcação. É preciso atenção ao alcance disso. Trata-se de uma nova regra sobre quando o órgão se manifesta no licenciamento, e não sobre a exigência da CLPI. Ainda que a lei restrinja a manifestação do órgão, a consulta permanece exigível por força da Convenção 69 da OIT. A mensagem prática é direta: identificar preventivamente as comunidades que podem ser afetadas
mesmo antes de qualquer documento formal, deixou de ser detalhe e virou etapa estratégica do licenciamento. Fazer isso cedo é o que separa o licenciamento seguro de um passivo judicial evitável. E vale reforçar: a empresa não é a protagonista da consulta, cabendo-lhe uma postura preventiva e de apoio, não de atuação direta nos territórios. Esse é mais um episódio da série Minuto Ambiental. Toda semana publicamos um tema novo do direito ambiental, com foco prático para quem opera em setores ambientalmente sensíveis. Acompanhe os próximos vídeos em nosso perfil.